Beleza, galera? Hoje é 26 de maio de 2018 ainda e eu estou gravando vários vídeos na sequência. Queria fazer uma resenha aqui do livro Como Falar em Público e Encantar Pessoas. Eu li esse livro já, eu coloquei a data aqui, eu comecei a ler ele dia 27 de janeiro de 2018, demorei um mês mais ou menos para ler, e eu tinha passado despercebido e não tinha feito a resenha dele. É um livro que te dá algumas dicas de oratória, porque eu estava procurando melhorar a minha oratória, porque, na minha opinião, eu sou meio gago, foge as palavras, até de assuntos que eu tenho claro na minha cabeça, às vezes eu não consigo expressar. Então, me embanando, gaguejo, por isso que vocês veem aí meus vídeos tudo cortado aí, porque eu fico dando aquela gaguejada, corto para não ficar tão feio. Então, eu queria melhorar isso. Lógico, melhorar minha oratória no modo geral, mas principalmente com essa parte de gaguejamento aí, e com a parte de, às vezes eu tô falando uma coisa, foge a palavra, eu fico pensando, até vir de novo, então melhorar essa parte de raciocínio aí. E aí eu peguei esse livro para dar uma lida, em versão virtual também, e eu resolvi fazer aqui uma resenhazinha dele. Para começar, eu vou falar que eu não achei tão prático assim ele, né? Ele tem várias dicas, algumas dicas genéricas, algumas mais práticas, mas não tem muito exercício. Eu pensei que teria algum exercício de como fonodiologia aí, né? Uns exercícios para esquentar a garganta, para aqueles negócios de para melhorar, né? O jeito de falar. Alguns dizem para falar com uma caneta na boca, para melhorar a oratória, mas não tem nada disso. Então eu vou falar aqui mais ou menos o que tem no livro. Para começar, ele começa falando sobre oratória de alto impacto, fala sobre os princípios básicos. Princípio básico da oratória que ele fala: saiba do que está falando, reúna mais material do que irá usar. Sua abertura deve ser muito atraente. Então, só para acrescentar, é um livro mais voltado para você, sua oratória para falar em público, beleza? Não em oratória normal aí. Sua abertura deve ser muito atraente, ou seja, a abertura da palestra. No final, fale sobre o problema novamente e resuma a solução. Não é para falar tudo o que sabe, e sim o suficiente. Então ele fala que você, tendo o máximo de material possível, você vai conseguir falar melhor, porque você tem muita informação e não precisa utilizar toda, você pode ir adaptando aí. Ele fala para começar a preparação de uma palestra, aí no caso, de 10 a 15 dias antes do evento, escrever durante 20 minutos no máximo, no mínimo 50 perguntas sobre o tópico que você vai falar, o mais rápido possível. Aqui, fazer com papel e caneta, é o que ele fala, fazer à mão. Na segunda sessão, começo a responder as perguntas. Aqui, ele falou que pode ser feito no computador. Escrevo rapidamente as respostas usando meu próprio conhecimento, escrever como se fosse um amigo. Nas últimas sessões, posso buscar na internet, fatos e números que melhorem aquilo que já escrevi. O ensaio deve ser feito primeiro dentro da cabeça, pensar e repensar o assunto por pelo menos 10 dias. Depois, fale em voz alta, fale no carro, fale em casa, no espelho, onde você quiser. Para encerrar o discurso, uma citação envolvente ou uma estatística surpreendente são sempre boas escolhas. Escolha as palavras certas para enfatizar. Varie o tom entre grave e agudo da voz. A velocidade também é importante. Ele dá até o exemplo de você falar 30 milhões de reais, ou falar 30 milhões de reais. Então, dá uma diferença. Segundo tópico, ele vai falar o que todo ouvinte realmente quer, o que todo orador precisa saber. Ele fala que o assunto favorito das pessoas é sempre delas mesmas. Não se ganha a plateia mencionando seu próprio nervosismo ou desmerecimento. Não se mostre derrotado. Faça o discurso mais interessante que sua plateia jamais ouviu. Não importa qual seu assunto, sintonize-o ao interesse que os ouvintes têm em si mesmos. Expresse em agradecimento sincero e genuíno pela oportunidade de se dirigir àqueles ouvintes. Pense no indivíduo. Tente estabelecer uma conexão com os ouvintes, tipo, eu já estive na situação de vocês e tal. Use contato visual. Olhe para os ouvintes. Use a linguagem dos olhos. A plateia estará olhando para eles. Lembre do cinema mudo. A aparência física é importante. Vista-se conforme o público. Aprenda a andar durante a palestra, se for o caso. Se preparou por tópicos e são mais de 3,
é melhor não falar para o público. Até 3 não tem problema, pode falar. Mas de 3 tópicos pode virar um relógio em seu desfavor. Então, no caso, você vai fazer a palestra e vai falar assim, pessoal, vou falar aqui de 15 tópicos e tal. E vai falando. Daí nessa brincadeira aí você se confunde, fala 2 tópicos de uma vez, ou esquece um tópico, aí já vai virar uma meleca. Então até 3, se você esquecer 3 tópicos, pelo amor, né? Mas até 3 tópicos você pode falar, eu falarei de 3 tópicos aqui e tal. Tópico 3, ele vai falar, superando o medo do palco. Ele contou uma história, né? A história dos filhos do bêbado. Cada ser humano, na mesma situação, pode escolher como vai reagir, se de forma positiva ou negativa. A reação, lutar ou fugir, provoca inibição das cordas vocais. A habilidade de falar é bloqueada. Passos para dominar o medo. Desejo avassalador de falar ao público. Conhecimento do assunto. Usar um objeto. Escreva no quadro. Aponte um local no mapa. Abra a janela, etc. Então, primeiro vem o desejo, depois conhecimento e então confiança. Os 3 pilares aí para superar o medo do palco. A autoconfiança vem da prática. Então, pratique muito. Ele conta aqui a fábula da venda do diabo. Nessa fábula ele vai falar sobre o ódio, medo ou inveja faz a pessoa reagir. Desânimo, nem isso a pessoa faz. O desânimo é uma pena de nós mesmos. A resposta ao desânimo é a ação inteligente. Tópico 4. Usando o humor com eficácia. Suspeite sempre de alguém que se leva muito a sério. Ridicularizar a si mesmo é uma boa opção. Piada, diferente de anedota. Ele faz uma diferença entre piada e anedota. Categorias de anedotas. Ele vai falar um pouquinho a respeito de cada uma. Ele fala sobre a parte, que é aquele caso assim, isso me lembra de uma história, e conta essa história. Bom para chamar a atenção quando o público está disperso. Ele fala sobre a mancada, você conta uma história de algum erro ridículo que cometeu. Ele vai falar um pouco sobre cadência, ritmo e etc. Tópico 5. Histórias e autorrevelação. Como conquistar atenção e respeito. Elementos. Clareza, histórias, anedotas de outras pessoas, autorrevelação. Fale como se fosse apenas uma pessoa. Use sinais corporais. Na escolha das palavras, use economia e simplicidade. Use acessórios como imagens, objetos, linguagem corporal e etc. Cuidado com os vícios de linguagem. Outra coisa que eu preciso eliminar também, que é os né? Então, falo muito então, né? Então, que dá uma eliminada isso que enche o saco para quem tá ouvindo. Para quem tá falando nem percebe muito, mas para quem tá ouvindo enche o saco. Tópico 6. Motivando seus ouvintes a entrarem em ação. O desejo faz a pessoa agir. Devemos aprender quais são esses motivos e como apelar a eles com força suficiente. Deu o exemplo do filho fumando, precisa imaginar o pai, o que o filho deseja mais do que fumar e colocar um desejo contra o outro. Um dos desejos mais fortes é o de ganho pessoal. Um motivo ainda mais forte é o autoproteção, medo da perda. O mais forte de todos é o orgulho, o desejo de ser admirado. Então, fala isso aí. Reúna tantos fatos quanto possível para apoiar suas afirmações. Esteja preparado para qualquer objeção possível. Item 7. Ganhar no primeiro minuto, causando uma impressão positiva. O humor é a sobremesa, não o prato principal. Não comece fazendo piadinhas. Não começar se desculpando por estar fazendo um discurso. Abram aspas, não sou muito bom nisso, mas... aquela autopiedade. Pode-se usar a curiosidade para chamar a atenção do público. Tópico 8. O poder da persuasão 1. 3 tipos de persuasão ele vai falar. Apelar à razão, à emoção ou contar com a influência persuasiva de seu caráter e personalidade. 5 pilares da persuasão. Invenção, disposição, estilo, memória e apresentação. Invenção refere-se ao quando o orador fala. Disposição refere-se à organização mais abrangente de temas e ideias. Você não pode passar a ideia de que se perdeu. Estilo determina as palavras com as quais as ideias serão expressas. Memória. Não se deve decorar um discurso palavra por palavra. Você nunca deve parecer, abre aspas, sem palavras, fecha aspas. Não diga, falarei de 7 pontos e etc. Apresentação. Não é só o que é dito, mas como é dito. Deve ser praticado. Pode ser no espelho, gravando e etc. Tente formas diferentes de dizer a mesma sentença e escolha a melhor. Treino, né? Treino é treino. Ele vai falar depois sobre técnicas para um bom discurso e técnicas para estimular sua inventividade. Combinação de pensamentos. Um discurso deve ser original não apenas no que diz, mas na forma como é dito. Ele fala sobre adaptação de pensamento. Sempre que algo chamar a atenção, pense em modos de utilizá-lo nas apresentações. Exemplo, como o braille foi inventado, blá 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 blá. Vai atiçar a curiosidade das pessoas. Como surgiu o chiclete, blá blá blá, vai
instigar as pessoas. Substituição de pensamento, ele vai falar. Pense em meios de utilizar as mesmas técnicas de discursos bons, fazendo as substituições necessárias para atender às suas necessidades. Pense grande. Encontre meios de mencionar números grandes. Dizer palavras como milhão e bilhão com o máximo de entusiasmo possível causa um efeito estimulante na plateia. O poder da persuasão 2, tópico 9. Abram aspas. Cada ideia, conceito ou conclusão que entre na mente será completamente acreditado a menos que alguma ideia conflitante o impeça. Fecha aspas. É mais fácil acreditar do que duvidar. Muitos oradores persuasivos apoiam-se mais na sugestão do que na argumentação. Para a persuasão, é mais produtivo agitar emoções do que provocar pensamentos. Para gerar sentimentos, você precisa de sinceridade, convicção e entusiasmo. Sinceridade precisa ser combinada com intensidade. 3 táticas úteis são repetição, associação e contraste. Repetição, cuidado para não se tornar entediante, mas é uma poderosa arma de persuasão. A associação pode ser usado junto com a repetição. Por exemplo, em vez de apenas citar um dado estatístico, diga que leu num jornal, em um avião, e tal, conta uma historinha, vai chamar mais atenção. Contraste. Mais poderosa de todas. As pessoas são muito mais eficazes em reconhecer diferenças entre coisas do que em reparar nas qualidades inerentes de algo. Deu o exemplo do executivo que mostra uma foto mulamba e na sequência uma melhor. Será mais persuasivo do que se mostrasse apenas a segunda foto direto. Princípios secundários. Ele vai falar sobre atividade. A atenção é atraída por coisas que brilham, piscam ou se movem. Falo de objeto, mas quando não estiver usando, tire da vista, porque senão a pessoa vai ficar entretida com aquele objeto que você está utilizando ali para sua apresentação. Palavras e imagens vívidas e tangíveis são mais persuasivas do que hipotéticas ou abstratas. Proximidade. As pessoas prestam mais atenção a coisas que estão próximas a elas. Suspense. Não significa assustar ou preocupar. Tenha certeza de que a informação a ser revelada é boa o bastante para recompensar o interesse criado. E não esqueça de retomar o ponto. Conflito. As pessoas prestam atenção em uma boa briga. Os ouvintes querem ser desafiados e mobilizados. Convença-os de que eles estão do lado certo e o resto virá com facilidade. Para preparar a plateia para saber o que esperar, podemos usar previsão. Simplesmente diz quais serão as principais divisões do discurso, e transições, que surgem durante as transições entre blocos do discurso. Indica o próximo tópico a ser abordado. Tópico 10. Vai falar sobre criatividade e a fórmula mágica. Sempre tenha papel e caneta à mão para anotar boas ideias. Eu estou fazendo isso agora com o meu celular. Aumentar o círculo de amigos e ampliar a base de conhecimento são 2 técnicas eficazes da pessoa criativa. Pessoas criativas e produtivas sentem a felicidade de produzir algo. Benefícios materiais são bem-vindos, mas secundários. O primeiro passo para resolver qualquer problema é defini-lo. Sempre compreender o problema antes de tentar resolvê-lo. Em seguida, escreva tudo o que você sabe a respeito do problema. Depois, decida quem consultar, pessoas e organizações que tenham autoridade no tipo de problema. Entre em contato e anote tudo o que for relevante ao problema. Pense sem o freio crítico, ideação individual ou brainstorm pessoal. Depois de escrevê-las, atribua-lhes conceito de acordo com sua eficácia e facilidade. Muito eficaz, provavelmente eficaz e duvidosa, e fácil, não tão fácil e difícil. Outros parâmetros podem ser usados, como tempo e dinheiro. Coloque as ideias em um plano de ação. Decida quem, quando, como. Atribua-se um prazo final para colocar seu plano em ação. O objetivo da oratória é inspirar algum tipo de ação. Começar a palestra criando e mantendo o interesse da plateia e terminar de forma motivacional e orientada para a ação. Fórmula mágica. Primeiro, contar uma experiência pessoal intensa e relevante para a ação que você quer estimular nos espectadores. 2. Apele diretamente para que façam aquela única e bem definida ação. 3. Descreva clara e convincentemente o benefício que os espectadores terão ao fazerem a ação que você deseja. Cada palavra deve ser funcional. A atenção das plateias modernas dura muito pouco. Fale com naturalidade. Ponha o coração nas palavras quando contar uma história. Antes da palestra, repasse-a
Isso é meio óbvio. Tópico 11. Como lidar com perguntas e respostas. Transmita com clareza quanto tempo será dedicado à sessão de perguntas. Aprimore a habilidade de escutar. Não interrompa quem faz a pergunta. Não olhe para quem fez a pergunta ao responder. Antes de responder, pense. Depois, parafraseie a pergunta e comece a responder. Não apresse quem faz a pergunta. Responder de forma concisa e objetiva. Responda a pergunta. Se o indagador conta um incidente ou anedota, não tente superá-la com uma história sua. Perguntas digressivas, indutoras ou maliciosas. A melhor escolha é sempre discordar e depois explicar. Dizer sim compromete você com uma posição extrema e tudo mais que disser soará irrelevante. Perguntas muito longas você precisa interromper. Diga qual é sua pergunta. Não julgue as perguntas. Tipo, excelente pergunta. Porque se o segundo perguntar e você não falar a mesma coisa, né? Se uma foi excelente, a sua foi uma bosta. Às vezes é interessante começar a sessão de perguntas e respostas antes da conclusão da palestra. 12. E último. Como concluir uma apresentação? Bem, abram aspas, né? Bem, isso é tudo o que eu tenho para dizer. Então, acho que terminamos. Fecha aspas. Isso não é uma conclusão. Um dos piores erros do orador é falar demais. O encerramento pode ser motivacional, desafiador, reflexivo ou engraçado. Se o discurso foi complicado, apresente um sumário na conclusão. Relembre a plateia dos temas principais. Não use, abram aspas, muito obrigado, fecha aspas, como substituto para uma frase contundente de encerramento. Não termine pedindo desculpas. Não faça uma conclusão longa e mantenha-se no tema. Por exemplo, fez a galera rir a palestra inteira e termina com uma mensagem abominável. No fim do resumo, é um bom momento para uma citação ou referência a uma pessoa admirável e inspiradora. Você pode contar uma história breve e inspiradora em vez de invocar uma figura. Lance um desafio à plateia. Evite, abram aspas, eu gostaria que vocês, fecha aspas, mostre que seu apelo à ação atende aos interesses deles. A principal necessidade das pessoas é serem admiradas pelos outros. Então tá aqui uma resenha rápida a respeito desse livro. Eu achei, como eu falei, não tinha muito exercício prático, eu achei, parecia mais um livro de autoajuda do que qualquer outra coisa, mas é um livro até razoável, é aquele livro que dá para você ler ele pelo menos uma vez, para você ter alguma noção aí. Agora, se você procurar melhorar a oratória igual eu, especificamente, não necessariamente para uma palestra, para alguma situação cotidiana, eu acredito que não é o livro mais indicado, beleza? Então, é isso, como ele falou, né? Encerrando uma palestra. Forte abraço e até a próxima.